Olá, boa noite ou boa tarde. Estamos aqui para o nosso sexto curso para o grupo de parede, para o grupo de alvenaria estrutural. Eu sou Eduardo Dávila, estou como gerente da BCP Rio de Janeiro, Espírito Santo, e gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje o nosso tema será sobre produtividade e a industrialização do sistema alvenaria estrutural. Lembrando que nós já realizamos o curso como ferramenta de economia nas construtoras, a NBR 16868, o que mudou, a aplicação da NBR 16868, que é a nova norma de alvenaria estrutural. Já falamos aqui também sobre gestão e planejamento. O último foi realizado sobre logística, e realizamos também uma visita guiada em obra. E ainda teremos mais um curso sobre controles de obra de alvenaria estrutural. Esta é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo e tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas para promover a discussão técnica e a troca de experiência, através de conteúdos de melhores práticas, cases de obras, normas, procedimentos, visitas guiadas e tendências dos sistemas construtivos. Você pode assistir da sua casa ou do seu escritório, os webinars e cursos, e ainda ter acesso às informações e conteúdos pelo grupo do WhatsApp, ou no canal do YouTube da ABCP Rio de Janeiro, Espírito Santo. Para aqueles que já participam do nosso grupo de WhatsApp, de alvenaria estrutural, aqui do Rio de Janeiro, fiquem ligados na programação. E aqueles que ainda não participam e gostariam de participar, durante o curso, anotem o contato no chat da Renata. Fazendo contato com ela, ela acrescenta vocês no grupo. E ainda também, durante a apresentação, vocês poderão usar o chat para perguntas, sugestões de temas. Eu gostaria agora de chamar o nosso apresentador, amigo, o engenheiro Ubiraci Spinelli Lemes de Souza. Ubiraci, boa tarde, Ubiraci, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O Ubiraci é engenheiro civil e mestre pela USP, é doutor de engenharia de construção civil pela USP e pela Universidade da Pensilvânia, é professor livre-docente do Departamento de Construção Civil da Poli-USP, já tem 4 livros e centenas de artigos e entrevistas sobre gestão da construção, que envolvem produtividade, canteiro de obra, desenvolvimento de produtos e processos para a construção, atuação nas maiores e melhores construtoras, fornecedores e financiadores da construção no Brasil, e é fundador e diretor da empresa Produtime e a Indicom. É isso? É isso aí. Muito bom. Ubiraci, seja bem-vindo. Vou colocar aqui a sua apresentação e você pode dar início a ela. Eu estarei aqui nos bastidores para qualquer problema, lhe dar um auxílio aqui. Volto no final para as perguntas, ok? Bacana. Boa apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Bom, boa tarde, boa noite, aquele horário que a gente não sabe exatamente, né? Mas a todos e todas aí que estão participando. Dizer que é um prazer participar aqui deste webinar, desse curso, e começar agradecendo ao Eduardo pelo convite, o Eduardo que já é um amigo de muitos anos, desses companheiros de batalha aí em prol da construção, e então é muito legal estar aqui, agradecer à BCP, sempre bastante enriquecedor a gente poder, né, fazer essas interações, hoje em muito menor quantidade presenciais, espero que elas voltem a acontecer com força em breve, mas essas interações online
para mim tem sido uma grata surpresa pelas possibilidades que elas abrem, né, profissionalmente, seja enquanto professor da Poli ou enquanto diretor da Produtime e da Indicom, a gente tem feito interações eletrônicas, o resultado tem sido muito melhor do que eu imaginava. Espero que essa seja uma nova oportunidade desse tipo, certamente para mim vai ser bacana ouvir depois perguntas, interagir com vocês, com o Eduardo, dentro de um tema que me é muito caro, que me traz bastante prazer discutir, que é a produtividade na construção. E hoje a ideia é falar, né, da produtividade conectada ao processo construtivo em alvenaria estrutural, e dando um gancho, né, vou fazer um certo diagnóstico da produtividade e depois puxar uma conversa sobre industrialização, que eu acho que pode ser bastante cabível à alvenaria estrutural. O Eduardo já comentou o meu currículo, eu vou só situar algumas coisas, né? Engenheiro civil, né? 3 as etapas aí da vida acadêmica, tem uma ligação forte com a vida acadêmica, fui aluno da Poli, professor da Poli a vida inteira, tive uma passagem pelo exterior na Pennsylvania State University, eu era o que chamavam de visiting scholar, né, um pesquisador visitante, fiquei lá de 91 a 93, foi quando eu desenvolvi ferramentas para o estudo da produtividade, era o meu tema de doutorado, e eu apliquei lá em vários casos, na Produtime, que é uma das empresas minhas, o nome já é uma declaração de amor à produtividade, porque ela vem de time da produtividade. Quando eu a fundei, estava na época dos times da qualidade, entrando, né, o sistema de gestão da qualidade, eu falei, não, precisamos também dos times da produtividade, veio a Produtime. E a Indicom, que tem um perfil de atuação um pouco diferente, a Produtime lida mais com gestão da produção, desenvolvimento de processo, voltado para edifícios. A Indicom tem uma atuação mais forte em obras, talvez um pouco mais de infraestrutura, mas muito com a questão orçamentária. O grande cliente da Indicom é a Caixa Econômica, a gente há 7 anos a gente trabalha tentando melhorar sempre o SINAP da Caixa e há algumas outras iniciativas com esse teor. E quem quiser ver mais coisas sobre esses assuntos, né, tem alguns livros, mostrei alguns que eu acho que são os mais pertinentes, e existe bastante bibliografia disponível na internet, entrar no site da USP, teses, mestrados que orientei, enfim, quem quiser se aprofundar, enfim, vou ficar bastante contente com isso. Só a fotinho da USP aqui, para lembrar ela, um prédio de alvenaria estrutural, e uma obra que a gente trabalhou durante 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo um planejamento inicial, né, até antes de começar a obra, que é a Vila dos Atletas aí no Rio, né? Foi uma fase gostosa aí de estar no Rio, trabalhando pelo menos 2, 3 dias a semana nessa obra. Falando de produtividade, eu vou começar com uma definição bastante básica. Para mim, produtividade lida com a comparação do esforço que eu faço para obter um certo resultado. Essa definição é ampla e produtividade, embora uma definição simples, é isso mesmo, tem a ver com isso, né? O que varia nos estudos de produtividade são os esforços, eu posso ter esforços de natureza diferente, idem resultados. Eu posso falar de quanto eu ponho de dinheiro, um esforço financeiro, para conseguir 1 metro quadrado de construção, assim como eu posso falar de quanto eu coloco de materiais para fazer 1 metro cúbico de estrutura de concreto. E posso falar de produtividade da mão de obra, vai ser a tônica da nossa discussão, comparando o esforço de mão de obra
a gente mede como regra em homens-hora trabalhados, dividido pela quantidade de serviço. Esse indicador, a gente dá a ele o nome RUP, Razão Unitária de Produção, vem do meu doutorado lá, minha passagem pela Penn State, Pennsylvania State, onde o indicador de medir produtividade se chamava UR, que era Unit Rate. Inverteu RU em português, ficava muito feio sonoramente, RUP eu achei melhor, virou Razão Unitária da Produção, que pode ser estudado de maneira bastante complexa. Quem for na minha tese, por exemplo, vai encontrar um monte de detalhamentos, ou dos meus orientandos, mas aqui eu vou tratar de uma maneira bastante simples, qual seja a ideia de que eu vou comparar, vou falar de produtividade da mão de obra no assentamento de alvenaria, hoje, e a RUP eu vou calculá-la comparando os homem-hora, quantidade de serviço, eu vou medir em área de alvenaria. Um exemplo bem simples, vamos dizer que eu fui na obra lá do Eduardo, passei ontem na obra do Eduardo e falei, Eduardo, como é que está aí a produtividade dos teus pedreiros? Aí ele virou e falou, tá boa a produtividade. Eu falei, Eduardo, tá boa, tá ruim, mais ou menos, não é linguagem de quem estuda a produtividade, eu quero saber quantos homem-hora por metro quadrado. Bom, aí ele falou, bom, então deixa eu te informar, eu tenho 8 pedreiros assentando a alvenaria, e eu acabo de terminar um pavimento, e fiz esse pavimento em uma semana. Não trabalhei hora extra, então gastei 44 horas. 8 homens, pedreiros, vezes 44 horas, a gente chega a 352 homem-hora. Aí eu falei, quanto tem de alvenaria um pavimento? Era um prédio lá, uma laje de uns 400 metros quadrados, 350, 400, predinhos, um prédio com apartamentos pequenos, 50 metros quadrados. Ele pegou lá o projeto e viu que tinha 704 metros quadrados de alvenaria. A RUP seria o 352 pelo 704, deu, nesse caso, exatamente 0,5 homem-hora por metro quadrado. Pronto, já sabemos calcular a produtividade, todos aqui que têm uma obra ou de alguma maneira trabalham com uma, podem chegar na obra amanhã e fazer a mesma pergunta. Bom, quantas pessoas têm trabalhando, quanto tempo demorou para fazer um pavimento, quantos metros quadrados de alvenaria tem o pavimento, e calcula a RUP, e vai poder comparar com alguns números que a gente vai passar a seguir. Vou falar, então, a seguir de um diagnóstico, não vou ter tempo para discorrer muito sobre isso, mas queria dar alguns números, um diagnóstico da produtividade da mão de obra para assentar a alvenaria estrutural no Brasil. Estou falando só do esforço de assentar a parede, não estou falando de grautear, de pôr armadura, assentamento de alvenaria, da marcação até a última fiada, uma canaleta, por exemplo, estou falando do assentamento. Qual será a produtividade da alvenaria? Se vocês forem ao SINAP, lá da Caixa, o Sistema de Preços da Caixa, cujos números foram gerados em um estudo nosso de muitas obras espalhadas pelo Brasil, tem uma representatividade nacional, tem obra de São Paulo, tem obra do Rio, tem obra de Pernambuco, tem obra de Santa Catarina, tem obra de Goiás, etc. Se vocês olharem as composições que existem lá no SINAP, e o SINAP ele tem composições que mostram a produtividade para condições bem diferentes. Então, tem uma produtividade que lá vai estar dito, isso é para parede pequena, né? Parede pequena tem produtividade pior, tem RUP maior. Por quê? Porque se fazer uma paredinha pequena, muito esforço para a frente de trabalho, tem toda a interface em cada término da parede, e eu fiz pouco metro quadrado, né? Frente de trabalho pequena costuma gerar produtividade pior, RUP maior, do que uma frente de trabalho grande. É mais fácil fazer uma parede de 10 metros quadrados do que 10 paredes de 1 metro quadrado. Mas, enfim, os números que tem no SINAP mostram produtividades que vão de 0,46 hora de pedreiro por metro quadrado até 1,47. Então, vocês notam aí uma
a amplitude de valores que podem ser encontrados. Essa é uma marca da alvenaria estrutural? Mas é uma marca de quaisquer serviços de construção. Então, essa variabilidade é muito grande. Variabilidade, para mim, significa oportunidade. Eu gostaria de ter ações que me levassem a estar mais do lado esquerdo da minha tabela. Nessa tabela, sempre que eu venho mais para cá, eu tenho produtividades melhores, né? Então, 0,46, 0,87, valor do meio, valor mediano, é uma referência, né? Então, o SINAP estaria dizendo que, medianamente, 0,87 ao meia hora por metro quadrado, isso é uma coisa que a gente chama produtividade cumulativa, junto os dias bons com os dias ruins, tem dia que choveu aí também. 0,87 significaria algo entre 10 e 11 metros quadrados por dia por pedreiro, o que, para nós, né, se alguém perguntar, vai falar, puxa, que baixo, né? Número mediano nacional. Nós temos uns dados do Rio, a gente participou de um trabalho, o Eduardo também participava do trabalho, mas era um trabalho da Produtime com a Fierge, com o amigo Roberto lá, querido Roberto. Então, fazíamos trabalhos com várias construtoras do Rio, e a faixa que a gente encontrou para assentamento da alvenaria, isso aqui está um pouquinho mais perto do potencial, né? Não tinha um banco tão grande para achar os dias muito ruins, mas chegamos a uma mediana de 0,57, né? Melhor do que o 0,87, aí a gente já está falando de fazer 15 metros quadrados por dia, seria o valor que caracterizou as várias obras que a gente estudou no Rio de Janeiro. Mas encontrou 0,46, encontrou 0,86. Então, existe uma variação da produtividade, é importante entender essa variação. Deixa eu voltar aqui. Marcação é muito mais difícil do que as outras fiadas. No Rio, na verdade, a gente separou a elevação da marcação nesses diagramas que eu estou mostrando. Marcação, você gasta muito mais homem-hora por metro quadrado, né? Tem que pôr aquela primeira fiada sozinha, toda alinhada, toda no nível certo, enfim, a marcação é um pouco mais difícil que o resto da elevação. De qualquer maneira, peguei aqui a elevação e aqui as explicações de por que algumas obras chegavam no 0,46, algumas ao 0,86. O 0,86 era mais típico de obras que usavam blocos pesados. Se eu tiver um prédio de 15 pavimentos de alvenaria estrutural, o bloco do primeiro andar é bem mais pesado, então é mais difícil, tem mais esforço do operário para assentar a alvenaria. Isso costuma puxar a RUP um pouco para cima. Blocos menores, por mais que eu goste do bloco de 29, né, por conta da modulação, em termos de assentamento de alvenaria, ele costuma dar resultados um pouquinho piores que o de 39, por conta de cada bloco que eu coloco, eu ponho uma área um pouquinho menor de alvenaria. Aí vem questões de gestão. Toda vez que eu tenho um abastecimento adequado, não falta material para o operário, eu corro para o lado esquerdo. Quando eu defini, bem definida a organização do trabalho, que cada um faz a cada momento, idem. Quando eu resolvo interferência com embutidos, tiro toda a instalação da parede, enfim, eu tenho melhoria de produtividade. Então, mais do que saber que a produtividade varia, é importante saber as razões e conseguir prever o que é a boa produtividade para a próxima obra que eu vou fazer. Falada, né, rapidamente, assim, só para dar um ar de diagnóstico, tem sempre uma pergunta, essa eu tenho ouvido bastante, eu costumo trabalhar com sistemas construtivos diferentes, qual é o espaço atual para os edifícios com alvenaria estrutural? Então, tem um prédio aqui com alvenaria estrutural, na esquerda, o do meio é uma alvenaria de vedação num prédio de concreto, mas um prédio de estrutura de concreto armado,
e do lado direito a tal parede de concreto que entrou no mercado e ocupou um espaço nada desprezível. Temos espaço ainda para alvenaria estrutural? Né? A minha resposta, já antecipando, é absolutamente sim. Né? Eu acho que tem vários espaços que são da alvenaria estrutural, a alvenaria estrutural é o sistema a ser batido, e tem alguns casos construtivos em que um ou outro sistema pode ter, né, uma alegada superioridade, mas que eu acho que pode ser revertida ou criar um espaço alto também para a alvenaria estrutural. Aí entra aquela discussão da industrialização, que eu acho que vale mesmo para os casos onde a alvenaria já é a rainha e nos outros em que ela tem concorrentes aí acirrados. E o que seria essa tal industrialização? Então, falo de industrialização, eu costumo lembrar de pré-fabricação, mas industrialização não é só isso. Né? Eu costumo dizer que industrialização é organização do trabalho, mecanização e pré-fabricação. Eu abri mais alguns itens aí, misturado com alguns itens, alguns nomes que eu uso em produtividade, mas eu diria, em primeiro lugar, trabalhar o projeto do produto. Estou falando de produtividade na execução da obra, não tenho dúvida nenhuma, acho que nem vocês, de que o projeto pode influenciar tremendamente a produtividade. Aí tem lições de casa básicas, né? Não acho que dê para conviver com um pedreiro pegando uma colher, quebrando o bloco com a colher e fazendo todo o assentamento usando uma colher com uma argamassa dosada e misturada na obra. Eu acho que tem melhorias básicas que têm de ser feitas. É o caminho da industrialização. Organização do trabalho, aí eu falei em microplanejamento, é o nome que profissionalmente a gente dá, alguns trabalhos que a gente faz na Produtime, a gente microplaneja o trabalho. Mecanização, importante, não dá para levar bloco na mão, né, salvo em algumas situações em que não existe outro caminho. Definir processo construtivo, definir a macrologística, os grandes sistemas de transporte. E a pré-fabricação, né? Então, são coisas a serem cumpridas para ter o melhor nível de industrialização. Começar com o projeto de produto. Isso aqui era o velho H, aqui em São Paulo, a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado, fazia o velho H. Isso aqui parecia a coisa mais barata do mundo, isso aqui é muito mais caro do que as tipologias que saíram aí quando a construção deu um salto aí alguns anos atrás, né? Então, o projeto pode trazer construtibilidade e custos muito menores. Uma coisa que a gente faz hoje, um trabalho nosso, faz parte até do dia a dia até da empresa, é pegar um projeto e criticar o projeto para que ele seja mais construtível, né? Tem alguns casos de consultoras em que a gente faz isso e os resultados são bárbaros, né? Segundo ponto, eu falei das melhorias básicas. Tem que pensar em tabuinha, bisnaga, escantilhão, verga e contraverga, pré-moldada ou pré-fabricada, tem que ter em obra. Não dá para pôr uma forma, né? Mesmo colocar o escoramento bem convencional, pôr a canaleta, dá, claro que dá, mas tem solução melhor, está na época, a industrialização vai nessa direção. Carrinhos, ferramentas menores, né? Ainda não estou falando de grua, estou falando de carrinhos adequados para fazer transporte de bloco. Transporte de bloco, aquela RUP que a gente mostrou do 0,57, 0,6 homem-hora por metro quadrado, era o oficial lá na produção. Transporte pode significar facilmente, muitas vezes, mais 0,6 homem-hora por metro quadrado de ajudante. Organização do trabalho, microplanejamento, temos que fazer isso. Bons gestores não podem deixar o trabalho ir acontecendo com base na melhor sabedoria, boa vontade do mestre, do encarregado. Não, nós somos gestores, temos que tomar as rédeas. O que é um microplanejamento? Temos que olhar vantagens e desvantagens e tomar a decisão. Puxa, vou fazer
aqui é o mesmo prédio no momento e no momento seguinte, né? Estou fazendo a alvenaria, tenho a equipe da laje parada, e aí eu terminei a alvenaria do pavimento, começou a equipe da laje a trabalhar, a equipe de alvenaria fica parada. Isso detona a produtividade. Tem aquela situação que a gente gosta bastante, que eu tenho 2 torres para a minha equipe, a equipe de alvenaria está fazendo a alvenaria na torre 1 e a de estruturas está fazendo a laje na torre 2. E aí elas invertem de lugar e ninguém para de trabalhar. Ah, só tem uma torre, por que não dar uma pensada? Tem prós e contras, como tudo, né? Mas de fazer o ir para um lado e para o outro em meio pavimento e não num pavimento e no outro. Pessoal da laje nessa metade, pessoal da alvenaria na metade de cá e vice-versa. Então, plano de ataque para fazer o prédio. Olhando um pavimento, eu brinquei com vocês que a alvenaria grande é mais fácil de fazer do que a alvenaria pequena. Isso aqui é uma planta com a divisão dos ambientes de um prédio de alvenaria estrutural. Eu posso olhar esse prédio da seguinte maneira: isto é uma parede, desculpa, isto é uma parede, isto é outra parede, isto é outra parede, isto é outra parede, isto é outra parede, e eu estaria olhando um monte de paredinhas pequenas, difícil de fazer. Eu posso mudar a sequência executiva e fazer primeiro essa paredona para depois fazer as outras transversais, que estariam dividindo a parede maior em pequenas paredinhas. Então, tem jeito de orientar a sequência de trabalho para ter as condições de melhor produtividade. Vocês viram que eu não mexi no projeto, eu mexi só no como eu lidei com a execução. Saber o que cada operário vai fazer todo dia é obrigação nossa. Eu tenho que passar o que ele tem que fazer e não ficar esperando que ele dê o melhor de si só porque eu sou um cara bacana, legal. Não, ele é um trabalhador, ele tem que ser respeitado até, se isso é indústria, estamos na industrialização, indústria não vai a pessoa e faz o que quer no dia que quer. Então, microplanejamento. Mecanização, processo macrologística. Bom, ainda é possível usar argamassa dosada misturada em obra? Sim, tem coisa bem bacana, já trabalhamos bastante em fazer caixinha adequada para o traço sair direito, tem várias coisas e ainda, às vezes, o custo nos leva para isso, né? Não existe uma situação certa, a situação correta é aquela que você estudou e viu que é a melhor para o seu caso. Mas a gente não pode deixar de estudar industrialização quanto à argamassa. Argamassa ensacada, argamassa em silo, argamassa estabilizada, bombeamento de argamassa. Né? Argamassa é um insumo de grande quantidade, então pensar esse tipo de coisa. Bloco, paletização, né? Ficar descarregando na mão, né? Só também em alguns casos especiais. Fornecedores hoje podem fazer isso, enfim, equipamentos para movimentar, prédio não tão alto, manipulador telescópico pode ser uma coisa bem bacana, as gruas não podem ser esquecidas, preço das gruas já deixou de ser uma coisa limitante, acho que tem muitas situações em que ela pode ser usada com vantagem. Mecanização. Exemplo aqui, esse aqui é um cliente nosso agora não lembro se essa é uma obra de São Luís do Maranhão, não tenho certeza. Mas aí a gente pensa, né, em usar resolveu, era importante o manipulador telescópico, e aí viu todas as posições para ver se ele tinha posição, ângulo, para colocar o pallet diretamente na sacada. Em alguns prédios isso não era possível, a gente era obrigado a deixar uma abertura lateral, né, para quando a alvenaria está subindo, ou deixar a alvenaria mais perto de um lugar para colocar blocos e outros pallets, né, a gente gosta de pôr também a cerâmica, não é só a alvenaria, o prédio de alvenaria. Estudo do equipamento para ver o alcance dele, tem que estudar isso tudo, né, toda vez que eu mecanizo, industrializo, eu tenho mais trabalho enquanto gestor, mas mais sucesso
enquanto gestor também. Aqui um cliente nosso do Paraná, ele tem uma tipologia de obras, né, de poucos pavimentos, 4 pavimentos, e aí a gente faz o projeto da macrologística, onde se descarregam todos os materiais, quantos equipamentos eu preciso ter na obra, a sequência dos prédios, enfim, para ter uma boa logística. Nesse caso, a gente chama de macrologística, porque é a logística dos grandes equipamentos. Tem a micrologística, que não vou entrar em detalhe, talvez um pouquinho daqui a pouco, mas ideia de resolver a logística previamente à execução. Ainda dentro de macrologística, esse é um cliente nosso de Santa Catarina, então ele costuma trabalhar com grua, a grua, a posição dela, as 2 torres, e olhem todo o estoque e descarregamento de materiais pensado para estar ao alcance da grua. Então, eu vou descarregar os pallets de blocos. Está vendo que a gente fez até uma escadinha ali em planta? Não é para ficar bonito o desenho em planta, é porque eu queria que os pallets ficassem ao alcance da minha grua. Isso não nasceu de tirar foto do que aconteceu na obra, isso a gente pensou antes, viu qual a quantidade de blocos que tinha que ter para fazer a parcela a ser feita entre cada uma das entregas e achou um lugar concorrendo com outras coisas dentro da obra. Essa obra, por exemplo, tinha produção de argamassa na obra. Então, aqui era uma central de produção de argamassa, ao alcance também de argamassa ser içada e colocada no pavimento. E, finalmente, a pré-fabricação. Então, vou desde isso aqui, eu pus um exemplo antigo, isso aqui foi um trabalho do qual eu participei, era da equipe Sabatini, Luiz Sérgio, eu, eram os 3 trabalho com a Incol, né? Estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? 20 anos, uns 20 anos atrás, né? Em que a gente trabalhava com o contramarco, quase era um marco de janela pré-fabricado, ele era assente junto com a alvenaria, a gente teve que importar, porque não queriam fabricar no Brasil, a régua com bolha, tinha um treinamento para assentar o contramarco de argamassa armada, e eu assentava a alvenaria e já tinha quase a janela pronta. Os marcos, aqui a gente adotou um marco metálico envolvente, ele não só subia junto com a alvenaria, como ele e o contramarco de argamassa armada serviam para prumo da alvenaria, ele era até um referencial idem à lateral aqui da minha janela, né? E as lajes, algumas soluções, pré-lajes, lajes pré-moldadas no canteiro, lajes pré-fabricadas. Aqui é o caso, é um cliente, aqui é uma obra em Santa Catarina, eles tinham uma fábrica de lajes, distância das obras viabilizava eles servirem algumas obras com uma fábrica centralizada. Essa é uma obra no Rio de Janeiro, então a pré-fabricação no canteiro servia àquela obra, e aqui é também uma obra no Rio com pré-lajes. Poxa, temos que pensar, né, em pré-fabricação. Estava falando de concorrer, por exemplo, com as paredes de concreto. Parede de concreto, acho que tem um grande atrativo, aquela coisa de, eu vou fazer um pavimento em 2 dias, um dia de um lado, um dia da outra metade, né? Porque eu não posso fazer a alvenaria, fazendo a alvenaria do pavimento em 2 dias, mais meio-dia ou um dia para montar as minhas lajes pré-fabricadas. E aí eu entro num ritmo muito próximo, pelo menos, numa velocidade muito próxima de produção, que tem algumas vantagens, né, que o empreendedor, por vezes, valoriza. E acho que esse é o meu... Quase, estou chegando ao final. Aqui, a ideia do pré-fabricado, não basta só ter a laje pré-fabricada. Olha essa obra desse cliente nosso aqui, ele trabalha com grua também, até porque vai levar laje pré-fabricada, pega 10 metros quadrados com
10 centímetros, você tem 2,5 toneladas uma peça, precisa de grua. Mas ele tem a grua e aqui tem todas as peças, espaço para todas as peças, o roxinho, não dá para vocês lerem, nem eu daqui, né? Mas esses são os espaços para as lajes separadas, porque elas vêm, ficam lá estocadas, precisam estar separadas para ter agilidade na montagem, até porque durante essa montagem ainda ele aproveita e leva uns pallets, às vezes de cerâmica, às vezes de alvenaria de vedação, tem uma parte que é de vedação, e coloca em cima da laje antes de fechar a tampa, para que ele não tenha que transportar isso depois com o elevador, que seria mais ineficiente. Então, industrialização é a pré-fabricação, mas junto com a mecanização, junto com o projeto de logística, junto com as boas técnicas de fazer qualquer uma das coisas e com um bom projeto. Isso, para mim, é a verdadeira industrialização, que pode fazer da alvenaria com níveis diferentes de industrialização. Nem sempre dá para a gente fazer tudo, né, o que parece ser teoricamente ótimo. A gente tem que estudar caso a caso o que cabe, o que é melhor, o que é mais inteligente para aquele caso. Mas, enfim, eu acho que para todos os sistemas, eu diria, a coisa não é diferente, mas, em particular, para a alvenaria estrutural, a atuação dos gestores é decisiva para a melhoria da produtividade desse sistema construtivo que, a minha opinião, continua tendo e pode continuar tendo muito espaço para ajudar a construção do Brasil. É isso aí, Eduardo. Excelente, sempre muito bom, Biraci. Eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Aqui no Rio, a gente tem feito um trabalho, a construtora montou um grupo de inovação, e a discussão é sobre a laje. Ela faz alvenaria estrutural, está se especializando em alvenaria estrutural, e a discussão é se faz a laje pré-moldada, se faz a laje moldada em loco, se faz a laje içada no canteiro ou fora do canteiro. E aí bem sempre cai na discussão de custo, e a gente estava discutindo sobre a discussão de custo da consultora, né? Às vezes não dá, tem que olhar o empreendimento como um todo. Eu não posso olhar apenas o sistema. Às vezes aquele sistema, ele é mais caro comparado com o outro, que ele já vinha utilizando. Mas no todo da obra, né, no empreendimento como um todo, ele traz redução. Assim como também não adianta eu mudar um sistema se na sequência dessa mudança a obra também não acompanhar. Também não vai trazer uma redução. Então é um trabalho bem interessante, está começando agora. Fazer esse trabalho com eles, nós vamos fazer uma discussão com os fabricantes, ele quer montar umas parcerias com os fabricantes, e vamos estudar a parte técnica, estressar na parte técnica, a parte dos equipamentos, tudo que você comentou aí da logística da obra, que tipo de equipamento, qual é os equipamentos que ele tem, e ver o que é a melhor alternativa. Então, está se encaminhando para buscar o máximo dessa industrialização aí na alvenaria. Eu tenho algumas perguntas, uma delas é algo que se discute muito, envolve o pedreiro, mão de obra, né? Qual parcela, não queria chamar de culpa dos operários, né? Seria forte, mas qual a parcela dessa culpa nos casos de uma má produtividade no assentamento de uma alvenaria estrutural? Essa questão, antes de responder da alvenaria, deixa eu fazer um comentário sobre o seu comentário, né? Primeiro, para concordar totalmente, né? Eu acho que não dá para você falar bisnaga é bom ou é ruim, simplesmente, né? Muito menos ainda, vamos fazer a laje pré-fabricada ou não. Primeiro, eu acho que não tem resposta única. E segundo, essas coisas são sistêmicas, né? Você tem que olhar o todo, você precisa tirar partido da solução com um nível de industrialização maior que você quer usar. Como regra, o industrializado custa mais, ainda, né? Acho que
os fornecedores têm que melhorar e tornar a industrialização como geradora ainda de um insumo mais barato. Mas, como regra, a industrialização pega um insumo que já existe, você vai pagar por ele, se você vai usar cimento na obra ou vai usar na fábrica. É o mesmo cimento, né? Talvez a fábrica possa comprar num preço um pouco melhor, mas, como regra, o produto industrializado ele é mais caro que o outro, e aí o segredo é olhar custo-benefício. E custo-benefício não só do produto, mas de tudo que está atrelado a ele. Vou fugir até da alvenaria. Eu lembro quando eu me formei, eu tive uma tentação, não, eu até fui trabalhar com estrutura de aço. Seja academicamente, seja... Eu construí obras, eu tinha uma construtora, eu fui construtor também, construí prédios com estrutura de aço. Estrutura de aço não nasceu para depois você ficar fazendo gambiarra. Você tem que ter um todo industrializado para ter as melhores soluções. A alvenaria estrutural industrializada é a mesma coisa. Preciso ter um conjunto de coisas bem resolvido e olhar o ganho que eu posso ter no todo. Então, é aprender a olhar os benefícios, não só os custos, né? E aí comparar custo-benefício, nem sempre aquela situação teoricamente mais bacana vai ser a que vai vingar, mas muitas vezes em que eu pensava que não, o custo-benefício vai ser favorável. Com certeza. Desculpa, voltando à pergunta, né? Pergunta sobre a teórica culpa dos operários nos casos da má produtividade no assentamento da Avenida Estrutural. Se há essa culpa ou não há essa culpa dos operários, essa parcela de culpa, né? Essa parcela de culpa, pedreiro ajudante. Então, a história do pedreiro, a culpa no Brasil é da mão de obra, que é uma porcaria, né? Mão de obra que é uma porcaria, tem vários países que você pergunta e todo mundo acha que a mão de obra é muito ruim, que podia ser melhor, né? No Brasil, a gente sempre falou nisso, né? A nossa mão de obra não presta, ninguém quer trabalhar, etc. Eu discordo disso, né? Nem acredito, tem algumas características em que isso é verdade, mas eu nem acredito que a mão de obra de um Estado é boa e a do outro é péssima. Tenho condições, tem local do Brasil que faz 45 graus durante o dia, né? Não é fácil trabalhar, ou que chove demais, enfim, acho que são coisas que podem lidar, né? Piorar a produtividade. Mas eu tenho uma experiência primeiro, de levantar produtividades ao longo do Brasil e de levantar produtividade fora do Brasil. Falando do fora do Brasil, a mão de obra, fui ao Canadá, né? Então, estava ali olhando um sistema construtivo, enfim, no Canadá, e quando eu percebi, né, as pessoas falando, aliás, eram portugueses. O Canadá tem muito português, então era português, ou aí nem falava português, mas a gente conversava em inglês, era turco, um país, Turquia, não é melhor do que o Brasil, né, nessa coisa do desenvolvimento. Na Europa, a mesma coisa, né? Então, nos estados brasileiros, eu já fiz alguns trabalhos de comparação de produtividade, e a gente acaba percebendo que os grandes fatores que influenciam a produtividade estão mais ligados ao produto, projeto que é fácil, que é difícil, ao processo. Uma coisa é você ter uma obra, a obra de alvenaria estrutural com concreto bombeado, e a outra é você fazer uma obra de alvenaria estrutural cuja laje da alvenaria é levada com elevador com jirica. A produtividade do elevador com jirica você vai gastar muito mais homem-hora. Porque o operário é vagabundo? Não, porque o processo é diferente, né? Então, a mecanização, né? Então, o processo, o produto e a organização ou desorganização do trabalho
são as três coisas que influenciam a produtividade: projeto do produto, projeto do processo e organização do trabalho. E quem é responsável por isso é o gestor, não é o operário. Mesmo. Quando a gente deixa o operário as decisões, aí é que a gente está assinando embaixo a nossa incapacidade, né? Não é ele que tem que achar o melhor caminho. A hora que eu defino o que cada um faz todos os dias, treino-os para fazer isso, eventualmente até dou um prêmio para que eles cumpram o que eu pedi a eles para fazerem. Se eles fizerem, eles chegam à produtividade que eu projetei, né? Então, para mim, a grande culpa é do gestor e não do operário. Muito bom. Tem uma pergunta do Rubens Faustino, aqui no chat. Ele pergunta: quem seria o melhor definidor da alocação das gruas? Essa pergunta, né, Faustino? Quem seria o melhor definidor? O que define a utilização de uma grua numa obra? Eu acredito que seja essa a pergunta. Que tipo de análise eu devo fazer para definir a alocação da grua na obra? Eu vou... Legal. Falar um pouco da definição da grua, né? Seja a resposta ao quem mesmo, quem é que define, que acho que também é uma pergunta interessante, e quais os fatores que ajudam nessa decisão, né? Começar pelo quais os fatores, vai? E depois eu vou para o quem é que toma a decisão. Quais os fatores? Colocar uma grua. Por que eu estou colocando uma grua na obra? Porque eu quero melhorar a produtividade, eu quero reduzir a quantidade de operários transportando material, né? Basicamente é por isso. Ou porque o meu processo exige, ou porque eu quero reduzir prazo. Às vezes eu nem melhoro a produtividade, mas eu reduzo o prazo, e isso muitas vezes leva a um real por metro quadrado, levando em conta aspectos financeiros menores, isto é, melhor produtividade financeira. Em querendo isso, eu vou ter uma conta básica, que é ver vou fazer uma conta bem básica, quanto eu gasto com a grua por mês, e aí também eu não posso fazer, tem conta errada que às vezes a gente faz, falar quanto custa o aluguel da grua? Não, tem o aluguel, tem às vezes uns custos de mobilização e desmobilização, tem a fundação da grua que eu tenho que fazer, tem a ascensão da grua, tem que levar tudo isso em conta. Custo é um conjunto de coisas. Qual o benefício da grua? Vou contar um caos, né? A gente começa a ter muitos causos. Esse nem era de alvenaria estrutural, era de alvenaria de vedação, uma obra aqui na Alameda Santos, aqui em São Paulo, perto aqui da Paulista, um prédio que devia ter uns, sei lá, 600, 700, 750 metros quadrados de laje, era um prédio grande, e tinha alvenaria de vedação nesse pavimento, grosseiramente, 1.500 metros quadrados de alvenaria. E tinha um cronograma pesado dessa obra, ele tinha que fazer um pavimento por mês. Então, tinha que fazer 1.500 metros quadrados de alvenaria por mês. Essa obra, a gente estava num processo de convencimento do empreiteiro sobre usar a grua, que o dono da obra resolveu pôr a grua, chegou para o empreiteiro e falou: escuta, empreiteiro, vou pôr uma grua aí, o que você pode fazer, né? Ele virou e falou: doutor, fica tranquilo, não vou cobrar mais caro, não, né? Porque pôs a grua, né? Bom, só que esse empreiteiro não era bobo, né? Então ele estava acompanhando, era um trabalho de melhoria, otimizando a produtividade da empresa. O trabalho de levar o pallet de blocos direto para o andar economizava alguma coisa na casa de 0,4 homem-hora de ajudante por metro quadrado. 0,4 homem-hora por metro quadrado vezes 1.500, eu estou falando de 600 homem-hora por semana. 600 homem-hora por semana, vezes 4 semanas, 2.400 homem-hora a R$ 25 o homem-hora, né?
estou falando de 60 mil reais por mês. Então, usei um exemplo para ficar forte, né? Mas eu tenho que fazer análise desse tipo. E aí tenho que definir onde eu coloco a grua, quantas eu coloco, qual a capacidade de carga dela, o que ela vai levar além da alvenaria, porque ela faz outros transportes. Quem é que toma essa decisão? Eu acho, primeiro, essa decisão tem que ser tomada antes de a obra começar. É o melhor momento. Não é, puxa, estou achando, a obra está subindo, acho que eu vou pôr uma grua. Começou mal. Né? Então, antes de a obra ser executada, aqueles desenhos que eu mostrei de canteiro de obras com gruas, aquilo foi feito antes de a obra começar. Então, até a gente chama de projeto do canteiro. E junto a gente faz o plano de ataque, a macrologística e o layout. Então, naquele momento, a gente decidiu, nesse caso, a gente, né, dando suporte a uma consultora, mas a construtora deveria tomar essa decisão, usando pessoal interno ou externo capaz para fazer esse julgamento, mas sempre é interessante que decisões desse tipo possam ser compartilhadas por alguns agentes que participam da obra. Seria muito bom eu conversar com gente que representa a produção, mas isso é diferente de ser refém de posturas que historicamente acontecem. Eu não gosto. Por que você não vai usar a grua? Eu não gosto de grua. É uma resposta absolutamente não técnica. Nunca usou. Porque é uma resposta que eu não posso nem criticar, né? Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Não posso dizer, Eduardo, você tem que gostar do Corinthians, né? Apesar de ser uma coisa... Hoje não é muito inteligente, mas esse é o lado histórico, né? Mas eu não posso dizer, eu gosto porque sim, né? Porque sim, porque eu acho melhor, porque eu acho que é bom. É muito pouco para nós que somos gestores. Eu tenho que debater Mas eu acho que a tomada de decisão da grua é de alguém que representa um conjunto maior da obra. Não é pelo... Pode até ser em alguns casos, mas o caminho normal não é quem vai fazer a alvenaria estrutural decide. Ele pode ser um cara importante, quem vai fazer o assentamento da alvenaria. Mas o mais inteligente é pensar a grua e ver onde ela pode ser usada também, além do assentamento da alvenaria. Um planejamento bem anterior. É isso aí. Dentro dessa ideia de planejamento, essa pergunta da grua, do Rubens, você teria um roteiro para ser seguido para uma construtora melhorar a produtividade? Teria assim, um roteirinho básico para uma construtora seguir essa melhoria da produtividade? Não sei se eu consigo, né, falar. Já deu uma organizada também. Claro. Bom, eu acho que tem um ponto aí que é básico. Eu quero melhorar a produtividade. Tem um passo básico anterior que é: qual é a minha produtividade? Então, acho que tem uma tarefa, essa sempre é chato. Legal é melhorar a produtividade. Medir produtividade é chato, né? Mas é um passo obrigatório. Até porque a hora que você me falar que você vai pôr a grua porque vai melhorar a produtividade, eu quero que você me demonstre quantos homem-hora por metro quadrado você vai economizar naquele caso. Não é porque o Biraci falou 0,4 e já entrou na minha conta, nunca mais eu vou... Não. Acho que pode ser 0,2, como pode ser 0,6, né? A gente... Lá na época da Encol, a gente fez uma série de mudanças porque a gente percebeu quão relevante era a redução do consumo de mão de obra com aquelas mudanças, que não eram baratas, né? Então, eu acho que tem o primeiro passo, que é medir a produtividade. E aí, indo para o passo lá na frente, né, o passo lá na frente é a ideia de um PDCA. Eu vou tomando decisões e vou... claro, começo tomando decisões que são mais óbvias, sempre é melhor, né? Estou num programa de melhorar a produtividade, pega uma coisa que você tem certeza que vai melhorar, começa por isso, que você motiva as pessoas.
Então, acho que esse é outro ponto importante. Eu acho que... Por que é que eu melhoro a produtividade? Porque eu quero ganhar alguma coisa. É justo que, ao ganhar alguma coisa, eu compartilhe esse ganho, porque talvez isso seja ganho às custas do esforço de alguém, de ele ter que obedecer às suas diretrizes, enfim. Então, eu acho que a gente não pode ser egoísta ao compartilhar as melhorias, como não precisa ser tímido demais ao passar tarefa para as pessoas, né? Eu, inclusive, sou bastante taylorista, sou um cara que ouço todo mundo, aprendo o tempo inteiro, mas se eu sou gestor da obra, eu vou tomar a decisão e a responsabilidade é minha, né? Acertando ou errando, esse é o lado legal, né? Chato de vez em quando, mas legal de ser o gestor, né? Então, eu acho que... E aí, acho que a outra lição é: tome decisões o quanto antes você puder. Corrigir o que você está fazendo é bom, começar fazendo melhor é muito melhor. As perdas de produtividade numa obra acontecem normalmente, predominantemente, no começo dos serviços. Por quê? Porque depois eu até vou aprendendo, né? Eu, os operários, o gestor da obra não percebe, deixa eu ajudá-lo, eu vou, porque eu também quero me dar bem. Então, pensar antes elimina uma ineficiência grande que está associada ao início das obras e do serviço. Interessante que eu percebo é resgatar a engenharia, o engenheiro voltar a fazer a engenharia na obra, né? O engenheiro ficou um legado muito para parte de suprimentos, compra de materiais, enfim, e afastou um pouco da gestão da engenharia em si, né? Assim, eu tenho visto isso ficou muito na mão do encarregado, do empreiteiro, do mestre, e o engenheiro ficou numa retaguarda mais suprindo a obra do que fazendo a engenharia. Eu tenho visto isso bastante nesses últimos anos aqui, pelo menos aqui no Rio, eu tenho acompanhado esse afastamento do engenheiro dessa parte da engenharia. É verdade, né? Tenho mais uma pergunta, e aí já finalizando. É uma pergunta que o pessoal aqui, nossos colegas, os fabricantes de bloco seguido se preocupam com isso. A alvenaria estrutural, ela consegue competir com parede de concreto enquanto sistemas de construtivo para edifícios habitacionais, classe de renda mais baixa? Você consegue falar um pouco dessa competitividade? Consegue competir? Não consegue? Como é que você vê isso? Já para encerrar o nosso curso. Perfeito. Essa é uma pergunta bem frequente aí ultimamente. Minha opinião é sim. A resposta é sim, mas também não é só eu acho que sim, né? É mais do que isso. Eu já passei por algumas experiências desse tipo. Eu lembro, uma vez, tinha uma empresa aqui de São Paulo que foi criada, uma empresa grande que se compôs com uma empresa menor e criaram uma terceira empresa, chamava Citec. E na Citec me chamaram para fazer um trabalho, eu acabei fazendo, né, eu já trabalhava com os gestores da outra empresa, que viraram gestores dessa nova empresa. Tinha uma primeira decisão se era, né, eles já estavam construindo com alvenaria estrutural, se deveriam mudar para parede moldada de concreto em loco. E não foi na mesma época, mas um trabalho parecido, quando a Odebrecht entrou no Minha Casa Minha Vida, com as paredes de concreto, e queria saber se deveria voltar para a alvenaria estrutural. Foi interessante que nos dois trabalhos a resposta foi não, nos dois casos.
A Odebrecht, que estava com parede de concreto, né? Apesar de estar aqui falando com o pessoal da alvenaria, essa foi a minha resposta. Eu falei: não, acho que é melhor vocês não mudarem. E para a Citec, que trabalhava com alvenaria e estava querendo mudar para parede de concreto, a minha resposta foi: não, acho que vocês devem continuar com alvenaria estrutural. Aí, uma conclusão pode ser: pô, você é enrolador, hein? Está conversando os dois que está tudo bem, né? Normalmente seria o contrário que eu ganharia para mudar o processo, né? Uhum. Então, eu seria burro, né? Pô, o cara não quer trabalhar, né? É porque, nos dois casos, para mim, existia um empate técnico. E, naquele momento, eles fazerem a mudança, eles iam ter uma trajetória de mudança que ia fazê-los sofrer durante um tempo até ganhar a maioridade no novo processo que eles iriam fazer. E aí, mais do que isso, recentemente, acabou agora praticamente esse trabalho, a gente fez um trabalho com fabricantes de blocos, foi com a Anicer, fabricantes de blocos cerâmicos, um trabalho muito bacana, em que a gente analisou uma série de coisas, dentre elas dessa comparação. E a nossa conclusão foi: tem alguns espaços que são da alvenaria. Vou fazer um prédio pequeno, né, ou um prédio numa cidade, enfim, o projeto precisa se adequar ao público. A alvenaria estrutural é muito mais flexível do que a parede de concreto para uma situação desse tipo. Eu vou fazer um conjunto de 50 torres de 4 pavimentos, 100 torres e 4 pavimentos cada uma. Dá para a alvenaria estrutural competir com a parede de concreto? A parede de concreto já nasceu com uma pegada mais de industrialização, aquela coisa da forma, a coisa de treinar o operário para a forma, não preciso do pedreiro já formado, mas que vem com repetitividade, com grande frente de trabalho, e tem sempre um apelo interessante, forte, que é a redução de prazo. Então, na minha opinião, em números mesmo, olhando esse trabalho que a gente acabou de fazer, a minha opinião é: sim, a alvenaria pode competir nesse mercado também, mas só se ela se industrializar. Se eu for fazer um processo de alvenaria artesanal, um projeto sem ter sido bem pensado, vou usar colher de pedreiro, não tenho modulação, não tenho equipamento, não tenho grua, a minha laje é moldada em loco, não pensei a organização do trabalho, aí a minha resposta é não dá para competir. Nem com o custo, mas o custo dos insumos é mais baixo, não. Eu acho que o grande caminho para a alvenaria, fechando até, acho que eu tinha comentado lá no começo, para competir com a parede de concreto ou para ganhar mercado, né, onde ela já está presente, é a industrialização. E industrialização que não precisa ser colocar robô, né? Então, pense em industrialização, japonês põe robô na obra, são condições muito diferentes, né? Acho que industrialização passa por aquelas etapas que a gente falou, mas eu preciso. Tem casos, tem gente muito boa em alvenaria estrutural, que faz coisas nesse nível que a gente está falando, né? Melhor, até de coisas que eu nem falei. Mas acho que, na média, a gente tem um espaço bacana ainda de melhora, e essa melhoria, com certeza, faz da alvenaria, na minha opinião, um sistema construtivo que pode, sim, brigar com os outros novos presentes no mercado. Vai perder algumas vezes, claro, mas vai ganhar outras. Eu acho que é um sistema continua sendo um sistema bastante interessante. Precisa melhorar, refinar mais, né? E refinando a alvenaria estrutural para ela ir se industrializando cada vez mais, né? Não parar, né? Não dá mais para construir como se fazia antes. Quer dizer, cada vez, se a construtora, a engenharia não estiver pensando, focando na industrialização, buscando equipamentos, métodos, sistemas,
e ferramentas para que você melhore a produtividade, aí realmente vai ter muita dificuldade. Eu acho que qualquer sistema que não focar na industrialização vai ter muita dificuldade para seguir adiante. Agora, o Brasil é muito grande, tem obra, imagina, centenas de milhares de municípios, tem obra feita de estrutura de concreto, enfim, vai ter espaço para todo mundo. Mas, nos grandes centros, grandes obras, os volumes maiores de obra, vai precisar desse foco na industrialização mesmo. Eu não tenho dúvida. Graci, mais uma vez, muito obrigado. Já passamos até do tempo aqui. Agradeço de novo. Para quem está acompanhando, esse curso está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube da ABCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você pode encontrar lá todos os outros cursos que já foram realizados, de outros sistemas também, e esse também, especificamente esse, vai estar lá no YouTube da ABCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, agradeço a todos os presentes aqui, mais uma vez. Graci, mais uma vez, muito obrigado, um até logo. Deus quiser, vindo ao Rio, entre em contato aqui e a gente bate um papo aqui, nos encontrando para bater um papo aqui, tá bom? Com certeza, com saudade de ir ao Rio. Hoje falei com o Roberto, né? E amigão aí, encontrá-los aí em breve no Rio. Agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, espero que tenha sido útil. E continuamos nos vendo e trabalhando aí. Nossa construção vai ser o grande motivador aí de uma melhora do país, né? A gente está precisando disso, né? Deus quiser. Muito obrigado, então, mais uma vez. Um abraço, até logo.